Bom, aqui a gente vai colocar na pressão ele. Colocar na média... A gente deixa, vai de jaca para jaca. Essa como já está um pouco mais cozida, já está um pouco mais madura, a gente evita cozinhar mais ela. Então quando ela pega a pressão, a gente deixa ela na média de mais de 7 a 10 minutos. Nesse tempo, vamos adiantando, explanando outras coisas. Gente, aqui, agora a jaca está no processo, ela está sendo tirada, desfiada, vamos separar ela e vamos colocar o que dá o sabor. Você pode fazer à vontade. Eu, no meu ver, cheguei a um ponto de consenso que eu gosto de usar esta combinação. Aqui eu tenho o gengibre. O gengibre ele é ativador, ele é um anti-inflamatório, ele serve para várias coisas que não só dá um sabor forte na comida, como se fosse algo picante, como também ele serve para ajudar no sistema digestivo, vai ajudar na sua digestão, porque ele vai ativar a sua circulação. Então eu utilizo o gengibre, como eu falei, eu evito a cebola e o alho ao máximo, pois eu sei que faz mal, causa toxina. Então, para puxar um sabor que seja parecido, eu gosto de utilizar o gengibre. Aqui eu vou utilizar um pimentão para dar sabor. O alho poró para mim é indispensável, esse cheiro é o mais maravilhoso que tem para mim. Aqui temos um repolho e uma cenoura. E aqui no final, após cozido, a nossa cebolinha. O que é que acontece? Tem muita gente que coloca a cebolinha na hora do cozimento, perde a propriedade. Cebolinha é ótimo para digestão também, para flora intestinal. Tem vitaminas que são indispensáveis, tem muito ferro ela. Então o que é que acontece? Para você receber isso, ela de preferência tem que ser o mais natural possível. De preferência você come crua. Mas quando o alimento cozido estiver pronto, nós vamos polvilhar no final ela, que é para ela puxar, soltar o sabor dela e não perder propriedade. Então aqui vamos cortar. Primeiramente vou tirar um pedaço de gengibre. Não precisa ser muito, porque senão ele rouba todo o sabor e nem tão pouco. Então aqui o pedaço que eu vou usar, um pedaço desse tamanho aqui. Pessoas utilizam com a casca, mas como eu não sei a procedência desse gengibre, é importante ressaltar a gente ter cuidado de usar a casca, pois quando o alimento não é 100% orgânico, ele se concentra mais na casca. Nós fomos cozinhar também e buscar opções orgânicas. Eu corto ele. Gosto de fazer ele para não ficar os pedaços. Corto ele bem cortado. Depois a gente vai dar uma amassada nele. Com a faca mesmo. Gengibre. A cenoura você pode fazer ralada. Se for ralada, você coloca depois do refogado estar pronto, senão ela perde o sabor e solta muito doce. Cenoura picada em cubinhos. O gengibre nessa quantidade. Aqui a cebolinha, o repolho e o pimentão. Sendo que além disso tudo, já temos o sabor, nós trabalhamos também em buscar o sabor nos temperos desidratados. Normalmente o sabor tem que estar aqui, no alimento já vivo. Mas como temos variedade, nós temos opções que podem trazer gostos que saem do tradicional. Deu 15 minutos, o fogo é alto, vai de fogão para fogão também. O cheiro dela já vai saindo, você vai sentindo, vendo um pouco de milho cozido também. E aí esse tempo de cozimento, mesmo a gente não orando, eu creio que ela já está boa, porque ela não precisa estar muito mole, senão ela fica muito papa para fazer e nem muito dura. Então é na média. Então aqui a gente vai desligar. Para evitar que ela cozinhe mais, eu não sei se é certo, se sua avó vai gostar em casa da sua mãe, eu costumo tirar a pressão dela. E aqui você tira o ar que estava fazendo ela cozinhar. E aqui a gente vai deixar ela e vamos cortar os temperos que vamos precisar para dar o sabor, tá bom? Gente, passou-se o tempo da jaca, tiramos a pressão dela e aqui está ela. Como eu suspeitava, ela por estar um pouco mais madura, gostaria de mostrar aqui como é que ela ficou, aqui o cravinho. Ela ficou puxando para o amarelo, sendo que, como ela ainda não teve a formação dela, ela ainda não está com o gosto doce da jaca, apenas a consistência. Não vai interferir muito no sabor, ela vai mudar um pouco a consistência, mas vai continuar sendo um refogado de jaca. Não chamamos carne de jaca porque não é carne, isso aqui é um recheio de jaca que vamos fazer. Então, agora que ela está cozida, levemente cozida, você vai saber se ela está boa. Assim, você vai pegar o garfo. Quando você enfia, ó, ela entrou com um pouco de dificuldade, tá bom.
Se ela entrar muito fácil, ela vai se espatifar muito. Então a ideia é que ela fique naquele meio termo, nem muito mole, nem muito dura. Então na medida. Então aqui ela entra, tudo da jaca nós vamos aproveitar. Até hoje eu não descobri essa casca. Não sei, pode passar no pé, ajudar para massagear. Eu ainda não pensei em nada, mas eu ainda vou pensar para utilizar a jaca 100%. Mas até agora o que vamos utilizar dela é só a polpa dela. Então aqui a gente vai, tá meio quente ainda, mas dá para fazer com um garfo mesmo. Você vai, tira aqui como se fosse uma polpa de fruta mesmo. Ficou, por ela não estar tão ainda verde, ela ficou nessa consistência e puxando pro amarelo. Sendo que não se preocupem que se ela tiver assim, ela continua neutra. Você tenta evitar colocar coisas doces como abóbora. Se for botar cenoura, fazer como eu botei, coloca em cubinhos, que ela solta menos doce. Quando ela tá ralada, ela solta o doce. Como a intenção é nós atingirmos o salgado, então nós evitamos. Então aqui está a jaca que vamos fazer. E para esse processamento vamos fazer a união dos temperos. Eu aconselho antes de ir para o fogo, a gente une todos os temperos, que influencia também. Alguns a gente vai conseguir colocar antes e alguns só vão depois. Por exemplo, eu não posso colocar nesse mix que vai entrar o manjericão desidratado. Se você coloca o manjericão antes, ele já está desidratado. Se você coloca durante o processo, ele perde as propriedades dele e perde o sabor dele. Então não adianta. O manjericão é só para o final, você dá um toque nele e soltar o sabor. Então no final vamos utilizar o manjericão com o toque do chimichurri, que também tem tempero desidratado. Então aqui vamos colocar páprica picante. Cuidado, porque qualquer coisa apimentada para mim é maravilhoso, mas tem gente que come e não gosta. Então aqui eu vou colocar na média meia colherzinha dessa assim, para essa quantidade de páprica. Meia colher de páprica picante. Aqui temos a páprica doce, que no caso ela não tem a pimenta. Aí a gente pode colocar uma colher dela. Uma colher de páprica. Aqui vamos utilizar o cravo em pequena quantidade, porque o cravo ele é muito forte. Então a proporção que eu utilizo é essa aqui, pouquíssimo mesmo. A gente coloca uma pitada do cravo. Aqui nós temos o gengibre em pó. Como ele já tem lá, não precisa colocar muito, então meio gengibre. O louro em pó, vamos colocar pouco, pois o louro ele rouba muito sabor. Então cuidado para ele não ficar apenas com sabor de louro. Aqui vamos colocar menos de meia. Louro. O alho granulado, se você quiser usar, também utiliza no final. Então se a gente sentir no final, deixe bem livre. Você faz o que você sentir de colocar. Então aqui temos a páprica doce, a páprica picante, gengibre em pó, o louro em pó. Um toque do cravo. E aqui para o final temos os outros temperos. Isso daqui já é um mix completo. Aqui temos um tempero que no centro da cidade nós encontramos. É o tempero chamado de molho tártaro. Ele é levado um pouco de sal. Como nós estamos evitando sal, vamos colocar em pouca quantidade. Esse tempero ele tem um mix, que tem o alho desidratado, tem a cenoura desidratada, tem o alho em pó nele e tem a mostarda em pó. E ele leva um pouco de sal. Então como ele leva sal, nós vamos colocar pouco também. Meia colherzinha dele, aqui, vamos colocar. Fica por sua opção, vou escolher. E temos a páprica defumada que fica na sua opção. Como já temos dois tipos de páprica, eu vou colocar porque eu gosto. Então eu vou colocar aqui um pouco menos de meia, só para ela puxar um pequeno gosto. Pronto. Isso aqui é o nosso mix de temperos, que a gente vai, na hora certa, utilizar ele na comida. Aqui a gente mexe ele, já deixa ele prontinho, para na hora do refogado não ter o risco de queimar, nem passar do ponto nada. Deixa ele pronto, então aqui, na hora certa, eu vou dizer que a gente vai colocar. Esse fogo ele é muito alto, a gente coloca no fogo médio. Vamos dar uma leve aquecida nele. E como eu falei, evitamos usar a fritura. Tem muita gente que gosta de usar o azeite para fritar. Não é aconselhável. O azeite ele é maravilhoso, dependendo da procedência também, mas o azeite em si é uma gordura natural que deve ser consumida a frio. O que é a frio? A partir do momento que você usa ele numa salada e vai consumir, ótimo. Ele tem as propriedades curativas. Mas a partir do momento que você vai e coloca ele para ele aumentar a temperatura, ele se torna mais danoso que uma própria fritura de um óleo. Então, evitar ao máximo o azeite na hora do cozimento. Então, a gente deixa ele para no final, quando estiver pronto, a gente coloca e dá o sabor. É como se deve usar.
Como não vamos utilizar o óleo, eu simplesmente posso utilizar duas coisas que para mim são duas opções. Tanto a manteiga de palma, que eu não trouxe hoje, tanto o óleo de coco, que também não temos hoje. Mas, se for o caso de você não ter acesso a essas duas coisas, a gente utiliza a água. A própria água vai dar um ponto. Então vou colocar aqui um pouco de água. A panela já está esquentando. Vai colocar água. A água já está quente, ó. Essa água, ela já... Esse é o suficiente para cozinhar o nosso alimento. Não precisa ter a fritura. A fritura traz uma gordura desnecessária, prejudica em muita coisa. Então, como eu disse, vamos tentar buscar o mais natural possível. Aqui ele já está quente, a gente coloca o gengibre. O gengibre ele vai começar a soltar o sabor dele. De preferência primeiro o gengibre, porque ele tem um gosto muito forte. Então, se você cozinha pouco ele rouba todo o sabor da comida e você termina só sentindo o gosto do gengibre. Então a gente começa normalmente nos que demoram mais. O gengibre a gente vai deixar ele aqui, mais ou menos uns 2 minutos ele vai ficar, é o tempo que a água vai secar. Sempre uma coisa importante, o sabor está na mexida. Então colocou o alimento, a gente trabalha mexendo ele. Deixa ele secar um pouco, mas sempre trabalhando na mexida, que é o que ajuda ao alimento soltar o seu sabor. E agora a gente coloca o pimentão, porque o pimentão solta uma água, então é bom a gente deixar primeiro dourar o alho poró. Depois que ele soltou um pouquinho o sabor dele, aí a gente coloca o pimentão. Leve mexida. E sempre acrescentando um pouco de água para não ir colando. Se você vê que ressecou muito, que a água ela evapora muito mais rapidamente do que o óleo ou do que o azeite, então sempre tem um copo para evitar ele queimar. Então quando ele resseca que nem aqui, você vai um toque de água para sempre estar hidratado e não queimar. Acrescentando água para não ir colando, ele vai começando a criar, vai engrossando por causa do tempero. Sempre mexendo, sempre mexendo. Aí agora nós vamos colocar o repolho. O repolho por último, para ele não perder muito a sua consistência. Mexe também o repolho, que já vai puxar a coloração da páprica, que é o vermelho. Também de uma coisa que é o vinagre. O vinagre podemos utilizar o de maçã ou de arroz, mas como temos aqui o de álcool, vamos colocar ele uma pequena pitada, um pequeno toque. Ele solta a sua acidez e interfere no sabor, em pouca quantidade, antes de acrescentar a jaca. Então aqui a gente mexe de novo para o vinagre pegar. Ele já altera o sabor, o cheiro do álcool já predomina e ele dá um sabor diferente nas verduras. Aí aqui vamos agora acrescentar a jaca. Um buraco. E aqui vamos colocando a jaca aos poucos. Mais. Bem, fica na opção de cada um a quantidade da jaca. Você pode colocar mais verdura do que jaca, pode ser mais jaca do que verdura. Eu gosto de predominar o gosto equilibrado. Então aqui a gente tem já um equilíbrio da jaca com as verduras. Esse resto que sobrou, você pode armazenar na geladeira e guardar. Eu vou deixar apenas essa quantidade. E aqui a gente mexe. Eu gosto de mexer a jaca sempre pressionando ela com a colher para abrir ela e para que o tempero penetre todo na jaca e não fique nenhuma parte com o gosto da jaca, e sim do tempero. Então aqui a gente vai abrindo ela, ó, devagar, abrindo as partes que estão fechadas
mexendo tudo, não deixando cair como eu fiz, sempre mexendo. Aqui a gente pode baixar um pouco o fogo para evitar colar. Mexendo para ela apurar. Lembrar, evitar cozinhar muito. Como a jaca já teve o cozimento da panela de pressão, a gente vai deixar o necessário. Aqui ela está mexendo em média de 3 minutos. Se você ficar sempre mexendo ela bem mexido, para o tempero apurar, em poucos minutos ela está boa. Essa é uma hora boa, depois de ele estar unido com os temperos, de acrescentarmos o alho desidratado. Que o alho ele solta um sabor também muito bom. Evitando ele fritar. Você tem a opção também de não colocá-lo. Vou colocar porque ele vai dar um sabor diferente. Então aqui a gente coloca o alho desidratado. A proporção fica ao seu gosto. Do manjericão. Mais uma pitadinha. Mexemos mais uma vez. Jaca ficou mais para como se fosse algo pastoso, exatamente pelo ponto que essa jaca estava. Quando você consegue colher uma jaca mais verde, ela já fica mais soltinha, não chega a ficar tanto assim. Vamos acrescentar o opcional, que é o sal. Aqui, por levar a cenoura e a jaca está um pouco querendo chegar ao amadurecimento, ela tem o risco de estar um pouco doce, mas não vai estar. E aí a gente vai acrescentar um toque de sal. Eu não acrescentaria, mas a gente vai acrescentar só para ela não ter o risco. De preferência, gente, o sal do Himalaia ajuda, ele tem sais minerais que vão ajudar também. E acesso, colocar do branco ou sal iodado, em pouca quantidade. No final, pronto dela tá pronta. Você vai sentir no olho, se você quiser provar, eu não costumo provar meus alimentos, mas ele já está colando bem colado, já está ficando uma consistência específica. E aí você, depois de dar boas mexidas, acrescentar a cebolinha. Pode diminuir a temperatura do fogo. E aqui a cebolinha no final, para soltar o seu sabor. Acho que tá bom. Mexer ela e já podemos desligar. Desligamos e sempre lembrar que o sabor, o segredo está sempre na mexida. Então essa jaca ela vai ficar na consistência como se fosse um creme. Poderíamos acrescentar também algo que ficaria muito bom, o leite vegetal, como o leite de amendoim, o leite de coco. Qualquer coisa dessa que você acrescentasse, ele ia ficar como se fosse uma pasta, um creme, algo já guisado. Por exemplo, uma galinha, quando você come uma galinha guisada, que fica nesse estilo. E aí ele fica puxando e pode ver que a consistência dela é muito parecida com a galinha. A primeira vez que eu fiz, eu realmente me impressionei. Os fios que tem nela e tudo. Então aqui temos a jaca já pronta, podemos reservá-la e continuar a receita. Preparar.